bem-vindo a Conversas Cristãs. É um espaço onde nós olhamos para as informações, sobretudo as notícias que têm feito mais manchete, e pensamos nelas sobre a perspectiva de um cristão com a Bíblia na mão. É evidente que nós temos gasto muito tempo falando sobre aquilo que são as notícias ligadas à pandemia. É o assunto que toma conta de todas as informações em todo o mundo. E tem sido interessante, e acredito que você também tem percebido isto, a quantidade de entrevistas, de informações, de notícias que chegam de especialistas a respeito da matéria. Mas também é muito interessante notar que no meio de tanta informação, teoricamente dada por pessoas com um nível tão alto de conhecimento, normalmente especialistas com títulos bastante imponentes e grande experiência na área, as informações conseguem ser tão contraditórias. Nós fomos ouvindo no início deste processo todo que, afinal de contas, isto era uma gripe, que se calhar estava um bocadinho longe, não ia chegar aqui. Depois, afinal, já não era uma gripe, era uma pneumonia, e agora, ultimamente, já se calhar não é uma pneumonia, já é algo um bocadinho diferente. Inicialmente não era uma coisa tão grave assim, e depois já era algo extremamente grave, talvez muito, muito grave, e agora já não é tão grave como se pensava há uns tempos atrás. Primeiro nos disseram que não era preciso usar máscaras, depois disseram que toda a gente tinha que usar máscaras em todos os sítios. Agora estão-nos a dizer que provavelmente precisamos usar máscaras em locais fechados. O contágio era algo que não se sabia. Falava-se que era preciso 1 metro de distância, depois falou-se em 2, já há estudos falando em 4. Afinal, em que é que ficamos? Ouvimos especialistas que são pessoas com grande capacidade e conhecimento, têm formação superior nas áreas e são doutorados naquilo que estão a falar. Mas, ao ouvi-los, percebemos que uns apresentam esta situação como próximo do fim do mundo e outros nos dizem que, afinal, isto tem uma mortalidade relativamente baixa, próxima da gripe sazonal. Em que é que ficamos? Tantos especialistas, tanta informação, tanta notícia, pelo menos em teoria, e a nossa pergunta é, no meio disto tudo, com que é que ficamos? No meio de tanta informação, e nós vivemos num mundo de muita informação, como é que nós podemos responder e reagir diante destas coisas? Bem, nós não vamos deixar de ouvir as notícias e os especialistas vão continuar a ser pessoas importantes para nós entendermos. Mas talvez seja bom irmos buscar a sabedoria da palavra de Deus, da Bíblia, e percebermos que algumas coisas têm falhado na comunicação. Não somente naquela que nós temos recebido, mas se calhar na nossa própria comunicação. Por exemplo, temos muitas palavras, mas pouca consideração. Pouco cuidado. Parece haver uma ansiedade significativa em dizer alguma coisa. E nós temos ouvido pessoas que têm muito conhecimento na matéria, mas também pessoas que não têm informação nenhuma, mas parece que todos querem dar a sua opinião sobre a matéria. Todos querem dizer alguma coisa sobre aquilo que está a passar. Vivemos um tempo em que nós achamos que temos o direito de dizer alguma coisa. Afinal de contas, todos temos liberdade de ter as nossas próprias opiniões. Mas se você realmente não sabe do que está a falar, a propósito de que é que tem direito de o fazer? Quando vemos pessoas muito ansiosas em expressar a sua própria opinião, é muito provável que acabamos por ouvir alguma coisa, na verdade, sem grande proveito. A Bíblia diz no livro de Provérbios que muitas palavras de certeza trazem também muita transgressão. Tem havido muita ansiedade em dizer, em informar, em colocar notícias cá para fora. E muitas delas são feitas e são dadas sem qualquer cuidado ou consideração pelo dano que elas vão causar. As pessoas estão a receber toda esta informação, mas estão capacitadas para entender aquilo que é dito? Estão realmente em condições de avaliar o que estão a receber? Infelizmente, o que percebemos é que vai-se criando um pânico quase generalizado, um estado de paranoia coletiva e, em grande parte, a responsabilidade é dos meios de comunicação, que não têm tido cuidado em aumentar as informações sem ter atenção àquilo que estão a dizer. Há muitas palavras, mas, na verdade, há pouco ouvir. Há pouca percepção daquilo que são os contextos. É algo que se nota, por exemplo, nas entrevistas e nos diálogos. De uns tempos para cá, passou a ser hábito na nossa mídia as entrevistas serem quase que confrontos, discussões acesas. Os entrevistadores passaram a achar que é correto interromper os entrevistados, cortar a sua palavra, rebater com uma opinião diferente. Não estão interessados de facto em ouvir? Chamaram a pessoa para entrevistá-la a propósito de quê? A comunicação
implica em que nós temos capacidade de perceber aquilo que está sendo transmitido. Comunicar é transmitir significado, mas para isso nós temos que perceber o contexto de quem transmite, o contexto de quem recebe. Muitas das notícias que nós recebemos, provavelmente a grande maioria, nos são dadas sem qualquer tipo de explicação do seu contexto. A informação nos é dada e nós somos deixados para tomar as nossas próprias conclusões e verificarmos o que é que nós achamos sobre a matéria. Mas a propósito de que é que estamos capacitados para isto? Sabemos a realidade que produziu esta notícia? Sabemos o contexto de onde ela saiu? Percebemos aquilo que está à volta das pessoas que têm vivido? Nesta época em que muitas das informações nos vêm sobre países, às vezes do outro lado do mundo, as notícias nos são dadas sem que nós tenhamos nenhum conhecimento do que se passa nestes países. Qual é a realidade que eles vivem? Quais são as condições? Mas a notícia traz consigo um peso, muitas vezes, de condenação que, na verdade, não poderia ser feito sem que se estudasse o contexto e a realidade que está por trás da informação que nos é dada. Também percebemos que nas comunicações e nas notícias que vamos recebendo, infelizmente vão sendo criadas muitas feridas, mas muito pouca coisa é curada. Há muita preocupação em dar informação e por vezes até mesmo em alarmar, mas a pergunta é: e onde é que está a preocupação em abençoar? Onde é que estão as pessoas que são responsáveis por fazer as notícias e trazer as comunicações, que têm interesse em realmente passar algo que possa ser útil e que possa servir de bênção e que possa servir de utilidade no sentido psicológico, social, benéfico, emocional para as pessoas que estão a ouvir? A Bíblia nos diz que nós devemos ser tardios em falar, que devíamos ouvir antes de nos pronunciar. A Bíblia nos ensina que a língua pode ser uma espada que fere, mas também pode ser saúde. E qual das duas tem sido na nossa comunicação? Talvez possamos dizer que há uma grande ansiedade de encher os noticiários e os meios de comunicação com informações. Mas possivelmente nós também poderemos dizer que não tem havido o cuidado suficiente em que as informações que são transmitidas chegam da melhor maneira para realmente terem alguma utilidade às pessoas que vão ouvir. O que notamos é que as pessoas que gastam tempo recebendo as informações acabam deprimidas, ansiosas, entristecidas, em pânico, deprimidas. A palavra de Deus nos ajuda nisto e nos ajuda naquilo que são as nossas comunicações. Nós não teremos provavelmente condições de dizer aos líderes da comunicação social do nosso país o que fazer com os seus jornais ou com os seus canais de notícias. Mas podemos pensar em nós mesmos. Muitas palavras, pouco cuidado. Temos tido atenção naquilo que estamos a falar? Temos percebido que as nossas palavras têm impacto sobre as pessoas? Percebemos qual é o efeito ou a consequência daquilo que nós estamos a transmitir? E quando eu digo isso, digo nas palavras que dizemos, mas neste momento também nas notícias que nós repassamos através do WhatsApp, do computador, da internet, porque simplesmente recebemos e passamos à frente. Qual é o impacto que isto está a ter do outro lado? Muitas palavras e pouco ouvido. As pessoas precisam de ser ouvidas, nós precisamos de ser ouvidos e também precisamos de ser capazes de ouvir os outros. Temos dado oportunidade àqueles que estão à nossa volta de verdadeiramente se expressar. Temos procurado entender os contextos antes de chegar às conclusões. Muitas feridas e pouca cura. Será que as nossas palavras têm servido para criar ansiedade, mágoa, tristeza, depressão? Ou temos sido capazes de, depois de uma conversa, ouvir as pessoas dizerem: foi bom falar contigo, fez-me muito bem, ajudou-me imenso? Certamente contribuiremos muito para fazer diferença na nossa sociedade, neste contexto que estamos a viver, se tivermos cuidado com todas estas questões. Nós recebemos um dom extraordinário, o dom da palavra. A possibilidade de nos comunicarmos. Pela palavra, Deus criou o mundo. Nós também podemos criar coisas muito bonitas através da nossa palavra, usando-a de forma sábia para abençoar, percebendo os contextos em que estamos, entendendo as consequências daquilo que dizemos. Falar, sim. Comunicar, sempre. Mas para abençoar aqueles que estão connosco.